Bem-vindos. Este é mais um dos apontamentos sobre previsões para 2015 e eu tenho o prazer de ter outra vez comigo o Constantino Riema, do Brasil, e isto acaba por ser um encontro entre dois projetos com muitas semelhanças, que é o Clube Tarot e a Casa de Tarot. O Clube Tarot tem marcado presença na internet já há uma série de anos, mas marcando divulgação do tarot, a qualidade que o tarot tem, a credibilidade. A Casa de Tarot também em Portugal tem feito o possível para terminar com algumas fronteiras e também dar toda esta imagem importante do que é possível, até onde é que podemos chegar com artes como o tarot. Pronto, um dos oráculos muito interessante, muito profundo. E hoje estamos aqui neste encontro entre Lisboa e São Paulo, entre dois países, entre duas pessoas que se interessam muito por esta arte, para falarmos de Libra, nós que somos os dois librianos, ou balanças, como em Portugal é comum dizer. Então temos dois lançamentos, mas eu vou deixar o Constantino falar um bocadinho mais sobre isso. Temos dois lançamentos, um se calhar com um espírito mais do Brasil, outro com um espírito mais português, mas no fundo dois complementos para os nativos de Libra. Constantino, quer falar um pouquinho mais sobre estes lançamentos? Então, acho uma oportunidade muito boa de dois librianos se proporem a trocar impressões, ideias a respeito de prognósticos para 2015, um ano que particularmente pela soma dos números 2015 a 8, que no tarot corresponde à carta da balança, uma carta libriana, claramente. Então, eu acredito que expor cada um de nós a tiragem que fez permitirá depois encontrarmos uma ressonância entre as duas leituras. Na hora que você quiser, começarei a minha leitura. Constantino, vamos avançar para a leitura. Então, a leitura que fiz com 4 cartas. A primeira delas, para apontar os pontos fortes do ano para os librianos. E saiu a carta 12, o enamorado. Uma carta que muitas vezes traz imagens ambíguas nas formas comuns de lidar com a carta, porque é uma figura amarrada, pendurada de cabeça para baixo, mas, no entanto, do ponto de vista simbólico, tem forças muito marcantes. Uma delas é a prova a que se submete voluntariamente uma pessoa. Por exemplo, nas provas de cavalaria da Idade Média, dizem, havia provas, uma delas era essa súbita conversão da pessoa de posição. É como aprender a ver o mundo pelo outro lado, de cabeça para baixo, não da nossa forma convencional. Então, a carta 12 pode trazer essa conotação de mudança, de reforma, de um novo olhar possível. A carta 12 também, se a gente associar ao 12º signo, é uma carta de cunho pisciano, sensível e de finalização de um ciclo e começo do outro. Então, são virtudes, qualidades que a gente poderia associar aos prognósticos para o signo de Libra, nos seus aspectos mais positivos, luminosos, pontos fortes, capacidade de renovar, submeter-se à prova, ir em frente, em nome de alguma outra coisa. Pedi também uma carta para apontar os desafios em 2015 para os librianos. E aí saiu uma carta tida como normalmente luminosa, bonita, ecológica, uma mulher na natureza, desnuda, permitindo que tudo corra, flua, com confiança nas estrelas.
É a carta da estrela, a carta da esperança. No entanto, ela saiu para apontar aos librianos desafios. Então, cumpre olhar para essa imagem no que ela possa sugerir como desafio, como obstáculo. E aí, uma das coisas que são muito visíveis é esse deixar correr, esse largar, esse abandonar-se. Isso, em alguns momentos, em algumas situações, pode ser uma coisa luminosa e forte, em outros momentos pode introduzir uma passividade, uma inércia, que librianos em 2015 cuidem de não se permitir uma atitude assim de abandono, de não é comigo, que vá como possa ir. Com esse ponto positivo de renovação e o desafio de não passividade, a carta que aponta um rumo, um caminho, é a carta 6 dos enamorados, sugerindo, portanto, envolvimento afetivo, caloroso, trocas, intercâmbio, estimulação dos anjinhos para nos pôr em movimento e portanto, um caminho de afetividade, de trocas afetivas. Há um desafio comumente atribuído a essa carta, que é a dualidade, a dúvida, ficar entre dois caminhos. E aí lembra muito a atitude libriana de vou para cá ou vou para lá. Mas não ter saído do impasse de dualidade, mas a sugestão do enamorado, da afetividade, sugere que o caminho possível ao libriano é o das escolhas, de assumir responsabilidade pelo rumo. Se meu ponto forte está disponível à renovação, o desafio é evitar passividade, a carta do rumo possível mostra aquele rumo, as escolhas que vêm de assumir o livre-arbítrio, assumir as escolhas. Então, essa carta também está associada ao sacramento do matrimônio. Quer dizer, o encontro em nome de alguma outra coisa, em nome de alguma coisa mais alta e de livre, espontânea vontade. É por isso que a carta 6, quando se fala em casamento possível, encontro amoroso, a ideia fundamental de profundidade é livre escolha, livre arbítrio. Nesse contexto, o conselho sugerido pela carta Rei de Ouros sugere a figura da corte rei, responsabilidade, paternidade, compromisso, autoridade, enfim. Se tem alguma coisa nas minhas mãos pelas quais ou pela qual eu responda, cumpre ser correto, fazer, assumir. Ouros, dos 4 naipes, ou dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Ouros corresponde à terra, portanto, ao concreto, ao tangível, ao factível. Portanto, fica como conselho para os librianos essa disposição de levar as coisas mesmo concretamente, não ficar no especulativo, no vago, no teórico. Se tem alguma coisa que me corresponde, uma escolha a ser tomada, que ela seja na direção construtiva, tangível, objetiva. Em resumo, é isso. E é uma perspectiva muito interessante para Libra, para o próximo ano. Eu acho muito, eu não resisto aqui a voltar aqui a esta carta, porque ela é tão, é falada de uma forma frequentemente tão negativa, a questão do pendurado. Mas é uma carta tão bonita, porque tem tanto a ver com libertação e com um certo critério, porque no pendurado nós decidimos sobre realmente as mudanças que vamos fazer, aquilo que nos vamos libertar, os caminhos que não são a nossa missão, porque a carta ao lado será a carta da morte, que será uma carta de transformação, de limpeza,
de facto, de um abandono e uma aceitação desse abandono. Mas é no pendurado que nós decidimos sobre o que é que vamos abandonar. É uma preparação para uma grande transformação, porque senão vamos arrastar connosco fantasmas. Portanto, nos pontos fortes, não há dúvida que Libra tem aqui a possibilidade de se libertar de algumas questões que são já excessivas, pesadas e que não fazem parte da sua vida já. E então este pendurado é a altura para fazer essa preparação e fazer essas escolhas. E muitas vezes as pessoas referem apenas o pendurado como uma carta que é passiva e que não faz nada e não é tão verdade assim. Ela pode ter também alguma atividade e muito importante. Porque é uma atividade, que você está apontando, interior. Quando diante do universo, de uma situação, eu digo assim, seja feita a vossa vontade, em nome do mais alto, eu não fico manipulando, não fico agarrando. De mãos vazias, aceito o que me corresponde. Quer dizer, que eu acho que esse tom que você traz, eu também concordo e acho muito relevante observar essa carta que muitas vezes, como virtude, está associado à fé, à confiança. E é tão interessante também notar que ela é uma carta de grande equilíbrio. As pessoas às vezes confundem a posição dela, porque ela é uma carta de grande equilíbrio. Se olharmos um bocadinho mais para esta carta, verificamos que os braços estão em equilíbrio. Mostram que a figura se põe numa posição equilibrada, bem como a perna que está cruzada e está em formato 4, mostra a grande procura de alinhamento e de soluções, no fundo, não é? Mas sim, é verdade, Constantino, sim, com um profundo sentido interior, de escolha interior, não é? E pronto, agora eu ia sugerir que dessemos uma olhada para o outro lançamento, um lançamento que eu trago para o próximo ano, que iremos fazer os pontos comuns e até, porque não, as próprias divergências. Tenho aqui um outro baralho, este baralho é o Morgan Greer, e neste baralho vamos encontrar aqui neste centro, no caminho, vamos encontrar um 3 de ouros. O 3 de ouros aqui neste centro dá esta noção de que este caminho para o próximo ano, para Libra, para mim será um caminho de pés no chão, um caminho de pequenos passos, passos esses bem assentes num chão que, digamos, não é tão exigente como outras cartas, mas que, digamos, pede abertura, ligação com os outros, negociação, um estar aberto, e que eu acho que é, para os librianos, é interessante, porque o libriano gosta de comunicar, gosta de estar com outros, a comunicação é muito natural, a parceria, a comunicação, e então, com este 3 de ouros, é no fundo transformar essas questões do ar, do pensamento, das ideias, em algo mais prático, em algo mais terreno. Portanto, se há um ano bom para transformar ideias em algo palpável, estamos de facto em 2015, estamos de facto nesse ano. E se formos dar aqui pôr aqui mais os olhos neste caminho, veremos que do lado direito da imagem temos os desafios, que é um cavaleiro de espadas. E um cavaleiro de espadas é, de acordo com a Liz Green, a figura da corte mais ligada ao signo de Balança ou de Libra, porque ele é duplamente ar, tem muitas capacidades do ar e, portanto, no desafio, curiosamente, o libriano confronta-se consigo próprio, com as suas aspirações, com os seus desejos, as suas vontades. E isto
é interessante pensar que temos que olhar para nós próprios, se calhar de uma forma mais profunda, tirar o melhor das nossas capacidades. É a sensação que esta carta traz para o ano 2015. Dar ao ar, se calhar, uma direção, porque por vezes esta carta, como algumas pessoas dizem, representa, eu já ouvi isto, representa pessoas em quem não se pode confiar. Isto foi uma coisa que eu ouvi e que me chocou, ouvir sobre o Cavaleiro de Espadas, porque realmente, como todas as cartas têm um lado negativo, às vezes há esse risco de instabilidade naquilo que pensamos. Pronto. E então, nessa instabilidade, pode haver dificuldades. E há bocado eu cometi um lapso que corrijo, se é que é possível, eu penso que sim. Dizia que o Cavaleiro de Espadas está associado a Libra. Não está associado a Gêmeos. O Rei sim está associado a Libra, mas há aqui uma grande ligação, de qualquer maneira, do elemento ar. E o risco, então, é o elemento ar tornar-se mais fluido ainda, não é? O Cavaleiro de Espadas é muito quixotesco, é muito Dom Quixote, e então podemos estar muito no imaginário e pouco no real. Ora, se nos lembrarmos que a carta central é o 3 de ouros, então teremos esta noção de que o ar vai de facto ter que se concretizar no chão. No lado esquerdo, os pontos fortes, temos um 4 de varas, é um 4 de fogo, é um 4 energético. Então o ponto forte é, digamos, alguma sensação de bem-estar e de proteção que pode ser usado até para construir esta estabilidade do caminho. Às vezes sentindo-nos bem ou recorrendo, digamos, aos amigos, à família, neste ambiente de alguma celebração que este 4 nos mostra, podemos, se calhar, através deste calor, desta proteção, estarmos mais disponíveis para dar os tais passos do nosso caminho. E pronto, isto falando nesta base do lançamento. Para o final, para o destaque, para o conselho, o que é que vamos encontrar então? Vamos voltar aqui de novo a esta figura e vemos que no cimo ela tem o 7 de ouros. Este 7 de ouros, como conselho, é curioso porque vem reforçar, no fundo, a questão do chão para os librianos. E eu falo por mim, às vezes é-me fácil, na imaginação, na ideia, no objetivo, ir muitos quilómetros à frente do que a minha concretização. Então esta carta é muito de paciência, semeamos e temos que ter a paciência do colher. No 3 de ouros estávamos a semear através da partilha, da negociação, dos passos que vamos dando, e depois no conselho temos aqui esta necessidade de esperar pelo florescer das coisas. Tanto é um ano que pede aos librianos, e esta é da parte da minha tiragem, um bocado de paciência, o que está em harmonia com aquele Rei de Ouros que há bocado aparecia no lançamento que o Constantino aqui nos apresentava, porque o Rei de Ouros, pronto, também é do mesmo naipe. E nos fala de uma atitude. Aqui esta atitude diz um bocado de paciência para que as coisas possam de facto crescer, possam evoluir. Eu penso que os librianos são bastante bonitos. Agora tenho que dizer isto, ressaltando um bocadinho este signo que nos pertence também, ao que nós pertencemos, que é, os librianos têm grandes sonhos, grandes ideais, e isso é fantástico, é bom também concretizá-los, e este ano aponta para um tempo de concretização, passo a passo, com paciência, com encanto,
protegendo-se na alegria que o 4 de varas aqui apresentava, que é uma imagem de bem-estar com os amigos, com a família. Isso é muito importante, encontrar sítios de proteção, de alegria, Então é bom encontrá-los e desenvolvê-los até, e com eles criar algo mais. Portanto, para os librianos, penso que será um ano muito de concretização. É isso que é um dos pontos que eu vejo profundamente comuns entre um lançamento e o outro. É este produzir das coisas, esta paciência de saber semear e colher, porque às vezes nós começamos a semear e não esperamos pela colheita. É uma das grandes perdas, se calhar, de signos mais ativos, que têm ar ou que têm fogo, é lançarem-se nas coisas e às vezes não esperarem pela colheita. E este ano de 2015 é um ano de colheita, de resolver coisas, de cimentar uma atitude mais prática. Este é o grande conselho para os librianos. Não sei, Constantino, concorda com isto agora que estamos a fazer aqui pontes entre os dois lançamentos? Inteiramente. Você veja que curioso que o eixo central da sua tiragem está apoiada no prognóstico do conselho, terra. A ciência, como você diz, concretização, objetividade, e saiu também como conselho na tiragem que fiz. Então, eu sinto que aí é uma consonância das duas tiragens, apontando uma direção, um convite, né, aos librianos nessa concretização, como você diz, dos ideais. E perfeito. E parece que podemos assinar embaixo, né, meu caro amigo? Podemos assinar. Eu penso que estas tiragens, no fundo, estas previsões, são muito de sugestão, de aconselho, de reflexão. É claro que todos os librianos em todo o mundo não vão estar a viver as mesmas coisas, mas haverá pontos comuns e, se calhar, esta proposta que aqui é deixada é uma proposta vá lá, de uma certa concentração em termos da energia das 4 energias. Até eu acho que, de certa maneira, estamos sempre a mexer nas 4, mas aqui salientámos algumas delas e algumas características mais específicas delas. E o ser humano precisa de estrutura. Eu penso que precisamos saber ou resolver por que ponto é que vamos pegar. E então, aqui estas pontas que aqui vos apontamos, a todas as pessoas, aquelas que nos estarão a assistir, estas pontas podem ser pontas muito interessantes e muito ricas, porque o importante é começar a seguir o caminho e desbloquear os nossos caminhos. Penso que é o fundamental e é uma das coisas que o Tarot em tanto contribui. Dar-nos um caminho, dar-nos uma perspectiva, desbloquear essas possibilidades, incentivar-nos. E pronto, isso será uma grande riqueza, porque as críticas que se fazem são a ideias muito negras, que também as pode haver, não é? De criar situações para depois ir colher o proveito do que é negro. Enquanto que nestas previsões nós vamos abrir, e eu penso que naturalmente os librianos e todos os outros signos vão ganhar com o avançar da nossa evolução pessoal, do nosso caminho pessoal. Constantino, mais alguma coisa que queira deixar aqui para este ano de 2015? Persistência. E que a gente esteja com boa saúde no fim do ano que vem para avaliar a nossa trajetória em relação aos prognósticos. Sim, e aí está, como também nestas cartas são cartas de ouros e que não se referem só a dinheiro, como muitas pessoas falam. Estas cartas de ouros
dão aqui este conselho também do cuidar da saúde, do cuidar do corpo, do cuidar das condições de vida, porque Ouros é isso, são as coisas da manifestação da matéria, mas na matéria de uma forma muito mais abrangente do que só o dinheiro. O corpo é a nossa matéria, a nossa casa. Portanto, quando falamos em Ouros e em dar passos, é cuidar da nossa saúde também, cuidar da nossa casa, cuidar da família, cuidar das pessoas que nos são queridas. E fazer isso de uma forma para fora, não é só pensar que era bom fazer, é fazê-lo, atuar, agir. E é uma proposta bonita. E pronto, Constantino. E penso que fica aqui uma proposta para nós, dois liberianos, que é continuarmos a fazer crescer este bom espírito do tarot e uma possível continua de partilha das coisas importantes que vamos partilhando conforme nos é possível, mas sempre com bem-estar e com crescimento e com como é que eu ia dizer, uma alegria de vida, que eu penso que é importante, porque também a alegria está no naipe de Ouros, de uma forma concreta, vivida. Constantino, foi um prazer, mais uma vez, foi um grande prazer. Até breve então. Até breve.